pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre metas de leituras, próximas leituras aí, metas, pretensões literárias para janeiro. Eu falo pretensões literárias porque é aquela coisa assim, é aquele momento que eu parei, eu não saí notando assim, quero ler isso, não. Eu parei, olhei pra estante, pensei, o que eu quero para o mês de janeiro? Qual é aquele desejo que eu quero que as leituras tenham para janeiro? Janeiro realmente é o mês mais fácil, entre aspas, decidir as leituras, porque é um mês que eu quero passar por aquele processo de mudança, renovação, ano novo começando. Então tem alguns pensamentos, fundamentos assim que eu gosto de trazer para janeiro. Eu venho fazendo isso ultimamente. Ano passado funcionou bastante com as leituras que eu escolhi, e de pegar mais de um livro ao mesmo tempo e conciliar livros que acabavam falando de assuntos parecidos. Por exemplo, ano passado, em janeiro, eu estava lendo Devaneios do Caminhante Solitário, maravilhoso, do Rousseau, o Livro do Sossego, do Fernando Pessoa. Então, também tinha leituras de verão também, porque eu gosto dessas temáticas, de fazer leituras tem a ver com o clima da estação e também porque vou muito à praia, coisas do tipo. Então gosto de pegar livros com essa pegada assim e pra ler realmente levando na praia e fazer aquela leitura muito prazerosa, muito climática ali, bem climática e temática. Assim, eu pensei muito em trazer esse vídeo de metas para o canal, assim, metas mês a mês. Aí eu pensei bem assim, por que não? Eu acho que é interessante pra mim, porque eu dou um norte pras minhas, pro que eu quero ler. Eu fiquei na dúvida por quê? Primeiramente, assim, eu não tenho problema, assim, se eu não cumprir a meta. Mas eu também não gosto de fazer uma meta por fazer. Eu quero fazer a meta porque eu quero trazer um vídeo aqui pro canal. Vou fazer um vídeo aqui qualquer, vou pegar uns livros aí aleatoriamente. Não, eu não quero uma coisa dessa, não queria uma coisa dessa. Então, por isso eu digo que as escolhas aqui são realmente pensadas, refletidas. Então, tenho noção disso. Se eu não cumprir alguma é porque realmente não deu e também não quero essa obrigação. É por isso também que eu ficava assim, não sei se eu quero. Mas eu pensei assim, é legal porque eu paro, olho pra minha estante, eu consigo olhar livros que também estejam parados, livros que eu consigo, sabe, pegar, folhear, e eu monto assim. Acho que é muito, acho que é pouco, mas acho que é legal. E também acho que é bom pra conversar aqui. Então, e eu conversando aqui sobre o livro me ajuda mais a querer ler mais ele. Então, e aí vendo os comentários de vocês assim, esse livro é bem legal, fura fila com ele. E claro que durante o ano eu gosto muito eu tenho uma fila de furar as próximas leituras. Então aí tem a fila dos livros, né, e tem a fila de que fura fila. Então tem muito isso, que livros vão chegando, lançamentos vão aparecendo, então presentes e tal. Então sempre tem isso. Então eu gosto de deixar essa brecha, eu gosto de deixar esse espaço para descobrir coisas novas também ao longo do ano, tá? Mas eu também tenho as minhas metas, né? Tem as coisas que eu tenho que eu ainda não li, que eu quero ler. Então eu pensei muito nesse sentido. E aí eu falei assim, é legal também porque eu compartilho com vocês essas minhas pretensões. Vocês sabem mais ou menos o que pode esperar. Tem mais noção também cada vez mais do meu gosto literário, bem como eu sou bem eclética, como eu gosto de unir as leituras. E também acredito que seja uma boa forma de indicar leituras para vocês. Por mais que eu não tenha lido esses livros ainda, eu já li alguma obra do autor, é um livro que eu tenho muito interesse de ler. E aí pode ser que de repente assistindo esse vídeo desperte o interesse de vocês também. E aí de repente nesse mês vocês falam assim, algum de vocês aparece e fala assim, eu também quero ler esse livro esse mês. Aí de repente vocês me chamam lá no direct do Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga lá no Instagram da Carol. É uma maravilha trocar ideias com vocês. Então tem todo esse lado que eu pensei e falei, vou sim trazer as metas para mês a mês e compartilhar com vocês. Então chega de falação, porque vocês sabem que se deixar eu falo muito. E vamos às minhas pretensões, que vocês podem ter visto aí pela capinha aí do título. Tão bem audaciosa e mais calma, porque tem livros que são para serem iniciados este mês, não para serem concluídos. O primeiro deles que eu falo aqui pra vocês tem a ver com o meu projeto dos 12 livros para ler em 2024. Se você não assistiu ainda esse vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação, assim como todos os vídeos que eu for citando. E também
Todos os livros que eu citar durante o vídeo aqui vão ter todos os links aqui no box de informação, assim como o link geral para a Amazon. E vocês comprando com o meu link, vocês me ajudam demais, tá? Então sempre que possível, vocês vão lá, lembrem assim, a Carol tem um link. Então vão lá, entrem nesse link e façam a compra por meio desse link, porque realmente é muito importante pra mim, me ajuda muito. E também, enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, já curtam. Se você é novo por aqui, se inscreva, recomenda esse canal para algum amigo seu que quer criar o hábito da leitura, que precisa manter também o hábito da leitura, você acha que vai se interessar. Eu agradeço demais da conta. E se vocês tiverem interesse em algum desses livros, se tem em casa, quer ler também em janeiro, se ficou interessado em colocar de repente para mais pra frente. E se você já leu, comente aqui, eu quero muito fazer essa troca com vocês. Como eu disse aí no início do vídeo, esse é um dos motivos principais de eu trazer esse vídeo aqui para o canal, tá bom? Então, o primeiro título escolhido aqui é A Hora da Estrela. Clarice Lispector já estava no meu radar pra falar assim, eu quero que essa Clarice seja a primeira leitura do ano. E eu tava um pouco na dúvida do qual dos livros dela escolher. E aí, escolhi A Hora da Estrela para o desafio. E do desafio sempre sai um livro para ser o primeiro livro a ser inicializado no ano, né, correspondente. E falamos daqui A Hora da Estrela. É um livro curto, mas não se enganem. Essa edição é muito linda da Rocco, porque aqui nós temos uma pintura, inclusive da própria Clarice. Aqui é a tela. E aí o pedaço da capa, né, pegar essa parte aqui que tem um pouco a ver com estrela, né? Então, uma coisa assim. E assim, tá muito bom. O livro tem menos de 80 páginas, tem um material de pós-fácil aqui. E é um livro que é para ser lido, assim, devagar, assim, marcando, refletindo. É muito boa a escrita da Clarice, eu gosto muito. E assim, tô amando essa leitura, uma ótima escolha. Ano passado eu escolhi o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, e eu fiquei o ano inteiro falando sobre esse livro. E ainda vou falar mais aqui com vocês, porque eu vou falar da retrospectiva dos melhores do ano, de 2023. Porém, então eu queria um livro assim, com essa, sabe, um livro marcante demais. Então, temos aqui A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Outra pretensão aqui literária, então vou falar dos projetos, então, primeiro, que é melhor. Não, vou falar... Eu confusa aqui, mas tudo bem. Eu vou falar de um livro que eu trouxe do outro ano, né? Eu trouxe de 2023 aqui para ser concluído este mês aqui. Também é um livro que eu já inicializei, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse livro aqui sai pela editora Alt. Ele está muito lindo, essa edição, sabe? A textura aqui é muito boa. E olha como tá o corte aqui, trilateral do livro. E é só a primeira tiragem que vai vir com esse corte assim, tá? Esse livro já tem continuação lá fora, tá fazendo muito sucesso esse livro. Ele é uma fantasia jovem adulta aí, e tem uma fantasia histórica e tá muito gostosa de ser lido. Olha aqui como fica lindo o livro quando abre, muito lindo. A diagramação super confortável, tem correspondências, mas ele não é um romance assim epistolar, como eu disse pra vocês, é uma fantasia. Mas tem cartas envolvidas, aí só muda um pouco a fonte. Mas a fonte normal, por exemplo, é essa daqui, tá? E esse livro aqui tá a coisa mais divina aqui, né? Então eu gostei muito da Alt ter trazido esse livro aqui, ó. Nenhum deus, nenhuma criatura, nenhuma guerra pode ficar entre eles. Então pra vocês verem, quem tá começando aqui, começou a eclética. Clarice Lispector e Divinos Rivais. Por que não? Por que não unir um clássico de literatura nacional com um livro contemporâneo, fantasia? Então eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de livros, gosta de ler de tudo um pouco, sou muito curiosa. Podemos conversar sobre isso, né, em outro vídeo no canal. Então eu tô gostando muito dessa leitura, assim, só não tava terminando realmente esse livro porque não deu por causa do ritmo de fim de ano, muita coisa pra fazer, mas eu quero pegar agora no final de semana e devorar esse livro porque é como eu estava. Eu fiz até um Reels, eu até compartilhei acho que aqui, nos shorts aqui do YouTube, eu fiz um short, sim, mostrando que eu comecei a ler esse livro numa amostra do Kindle. Por isso que é bom a gente estar sempre acompanhada com os dispositivos, assim, do Kindle e tal. E eu comecei a ler a amostra, porque eu tinha acabado de sair pela editora e eu não comprei ele na pré-venda, porque eu ainda não sabia o que esperar. E eu sou nova nessa parte de fantasia, né? Quem já acompanha o canal sabe disso. E aí eu comecei a ler e falei, quero mais. E aí eu já tinha se esgotado na Amazon. E eu falei, como assim? Como assim? E aí eu fui correndo na livraria
E aí eu registrei, porque eu fiquei muito, assim, eu falei, não tô achando esse livro, eu tive que perguntar se tinha o livro. Eu falei, porque ele não tá aqui na parte de lançamentos. E aí tinha esse livro aqui, eu fiquei muito empolgada, eu fui até a livraria comprar este livro. Então eu adoro quando o livro desperta isso na gente, sabe? Aquela vontade bem antiga, que a gente meio que perde isso com essa história de comprar na Amazon, comprar essas coisas do tipo. A gente perde um pouco isso, mas é tão bom você chegar na livraria e pegar aquele livro que você tanto deseja. Foi mais ou menos essa cena, assim, que vocês podem ver lá. Então agora falando dos projetos que eu tô participando, já falei no meu vídeo de metas para 2024, se você não assistiu, assista lá, metas que eu tenho para 2024, e eu falei das metas literárias, metas gerais. Nas metas literárias eu falei do desafio dos 12 livros para 2024 que eu criei, não criei o desafio, mas eu coloquei os títulos que eu coloquei, né, vocês entenderam o que eu falei, e também de 2 projetos que eu tô participando, um pessoal, que eu também tô participando por conta própria nesse sentido. O outro porque eu tô participando por conta própria, mas eu paguei pra participar, que é do Clube do Livro da Tati Feltrin, que é a Tatiana Feltrin e sua biblioteca. E aí o livro de janeiro é o Aleph, do Jorge Luiz Borges. Eu nunca li nada do escritor, falo sempre muito bem, tenho interesse em fazer a leitura desta obra específica, e inclusive de outros livros do Borges. Se não fosse participar deste clube, eu não pegaria esse livro pra ler, somente em janeiro, né? É um livro curto, mas eu sei que não se engane por isso, porque eu sei que ele é muito desafiador, então por isso que vai ser muito bom fazer essa leitura muito bem acompanhada, com pessoas pra discutir e tudo. E assim que eu fizer a leitura desse livro, depois da discussão que tiver também lá, a gente vai poder conversar, trocar essas informações. Eu falei melhor no vídeo lá das metas, e aí vai ser muito bom pra fazer essa leitura aqui e finalmente conhecer a escrita do famoso Borges. E do outro projeto que eu resolvi participar esse ano, que é do Read Christie 2024, que é lendo da Agatha Christie, né? Então é um livro da Agatha Christie por mês, mas seguindo uma temática do desafio lançado no Instagram oficial que tem, em que o tema deste ano é a Agatha Christie por meio das décadas, e para janeiro, fevereiro e março, a década escolhida é a década de 20. Então a primeira década que ela começou a escrever Agatha Christie. Para quem não sabe, eu sou muito fã de Agatha Christie, foi uma das responsáveis aí para introduzir num dos livros na época da biblioteca da escola. Também falei nesse vídeo de metas aí que eu conversei bastante, falei bastante, como vocês sabem. E aí eu falei assim, vou escolher, já que tem que ser o livro da primeira década dela que ela começou a escrever, e o livro oficial, que eles sempre recomendam um livro, mas você não precisa ler aquele livro, né? Você pode pegar outro da década de 20. Eu falei, vou ler esse livro aqui que eu ainda não li, que é o primeiro livro que aparece do Hercule Poirot, né? O primeiro livro que ela escreveu nesse sentido, que é o misterioso caso de Styles, né? E eu sei que essa mansão aqui, ela volta a aparecer em outro livro da Agatha Christie. Então, eu tô bem empolgada. Essa aqui é uma edição da Globo Livros. A HarperCollins não tem essa edição ainda. Eu não sei se os direitos autorais são só com a Globo e com a LPM, coisa do tipo, mas aquela coleção que eu acho bonita também, da HarperCollins, capa dura, não tem. E aí eu optei por começar com esse livro, justamente por ser o primeiro caso do Poirot, que é essa figura aqui que aparece. E aí eu vou fazer a leitura também desta HQ, que eu adquiri na Bienal, e aí eu tô bem empolgada. E aí depois que eu fizer a leitura, eu faço a leitura desta HQ, que também tem a ver com as minhas metas de ler mais HQs esse ano. Então vai ser esse combo aqui pra fazer a leitura. E livros da Agatha Christie eu normalmente devoro realmente assim, muito rápido. Agora falando do que eu vi que eu pulei aqui tá? Eu tava falando do projeto de leitura do Clube da Tati Feltrin. O livro de fevereiro, vocês podem ver que eu coloquei um calhamaço aí na capa, né? E o livro de fevereiro, esse aqui, ó, Os Miseráveis. E é um livro que eu sou louca pra ler há tanto tempo, me recomendam tanto esse livro, que quando eu vi que ela colocou esse livro pra ser lido, eu falei, é o sinal que eu precisava realmente pra participar desse clube. E aí, o que acontece? É pra fevereiro, janeiro tem livro, março também tem livro pra ser lido e ser discutido, e a discussão dele é em fevereiro, no final de fevereiro. E eu sei que eu não dou conta de fazer a leitura deste calhamaço, eu sei que tem pessoas que devoram, às vezes em 15 dias esse livro. Não tô contando com isso, também não quero pensar nesse sentido, então eu vou fazer metas que deixam um cronograma pra mim que me facilite, assim, que tenha a ver, que eu consiga aproveitar bastante a leitura. Então pegar esse super aqui calhamaço, redundante, mas ele realmente é um calhamaço daqueles pesadões, né? E fazer a leitura dos Miseráveis do Victor Hugo, começando em janeiro.
tá? E aí, se vocês quiserem depois, eu faço uma divisão aí, depois eu compartilho por meio de vlogs e tudo mais. Mas eu tô tão empolgada em fazer a leitura desse livro. E vai ser legal que vai ter mais Vitor Hugo aqui no canal esse ano, porque eu coloquei Os Trabalhadores do Mar do Vitor Hugo na minha lista, no meu desafio, né, na minha lista dos 12 livros para 2024. Essa é uma edição aqui, que eu acho muito linda, é da Martine Claret. Na época eu comprei porque eu gostei muito da tradução. Mas a edição recomendada muito é da Penguin, porque ela tem mais de uma tradução da Kozak Naif e tal. Eu tenho a edição da Penguin em e-book, então eu vou meio que revezar, até porque carregar isso aqui pra todo lugar não é fácil. Então aí depois eu vejo qual a tradução assim que eu gosto mais, aí depois eu converso melhor com vocês sobre isso, tá? Mas a princípio, leitura nesta edição e aí revezando assim um pouco, quando eu for pra algum lugar e quiser continuar a leitura usando o Kindle. Então, falei dos projetos aí, agora vem as leituras aí, meio que algumas que eu fui escolhendo. E vocês vão ver que tem uns temas aí que meio que aparecem aí, tem conexão, tá, gente? Um que eu falei assim, já que estamos começando o ano, eu adoro pegar livrinhos assim, e acho que tem uns 2 anos que eu peguei aquele livro do Alberto Mangel, Como Encaixotar Minha Biblioteca. Vou deixar a fotinha aqui do lado dele. E é um livro tão bom, tão gostoso. E esse livro aqui, ele tem a mesma pegada, mesmo estilo, tá? Quando eu falo mesmo, até o projeto gráfico, assim, no sentido assim... Projeto gráfico não, mas o acabamento, assim, ele é arredondado, tamaninho. Também da Companhia das Letras. E esse aqui é um livro, Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso. E ele vai falar exatamente sobre isso. Eu peguei umas citações aqui. Ele, assim, é um livro curtinho. E ele tem umas citações falando dos leitores, de marcar livros. Que um livro, assim, se ele não for marcado... Fala muito assim, se ele não for marcado, ele não se sente assim dele. Então, assim, eu dei uma folhada bem interessante aqui. E vai passando por alguns conceitos aqui. Então, uns textos aqui bem interessantes. Então, assim, é um livro bem gostosinho de ser lido, assim, que parece. E eu tô bem curiosa. Então, assim, começar o ano nesse tipo de livro de ensaios aqui, né? Que é um ensaio que dá um nome a este livro. Aqui, ó, Uma Viagem à Civilização do Livro, uma autobiografia involuntária, uma reflexão sobre um futuro possível para livrarias e bibliotecas. Então, eu acredito que é uma forma maravilhosa de começar o ano, né? Como organizar uma biblioteca. Então, bem interessante, realmente, para começar o ano. E outro título também, que é da editora Intrínseca, aqui no caso, é O Que Deixamos para Trás. Eu já falei nesse vídeo de metas para 2024, que eu tenho um ritualzinho diário aí de fazer a leitura, de começar o dia fazendo a leitura do diário histórico que eu tenho. Também da editora Intrínseca, que é muito bom esse diário. Vou deixar a fotinha aqui ao lado também para vocês darem uma olhada. E todo dia tem uma citação do Marco Aurélio, do livro de meditações, do Sêneca. Tem de outros filósofos também, e tem reflexão trazendo para o nosso mundo aí, empregando aqui como a gente pode usar essa filosofia nos dias atuais. E eu tenho gostado bastante desse conceito. E aí esse livro aqui, quando eu vi que eles lançaram, achei bem interessante o título, logo o título Que Deixamos para Trás. Praticada há várias gerações, a arte sueca do minimalismo e do desapego não é apenas uma ferramenta para vivermos melhor, mas também uma oportunidade de ressignificar as memórias que guardamos ao longo de nossa jornada. Então tiveram alguns conceitos aqui que eu achei interessantes para iniciar o ano. Por exemplo, o minimalismo, a questão do desapego, porque é muito difícil de se desapegar de certas coisas às vezes. Então começar o ano com essa sensação, com esse sentimento, eu acho bem interessante. E também a questão de ressignificar as memórias, eu achei bem interessante também. Então eu achei que é um livro muito legal para começar em janeiro. Gente feliz. Conheço muitas pessoas que parecem felizes e em harmonia, apesar de viverem em uma casa bagunçada. Para mim isso é quase cômico, eu não consigo entendê-las. Então tem várias questões aqui falando de organização, de como a gente pode se tornar melhor em questão fazendo esse desapego, em questão de memórias, coisas que guardamos. Então, justamente assim, o que deixamos para trás. E eu acho uma leitura que deve ser muito boa para fazer início de ano ou final de ano. Então, assim, nesse processo aí. Aí, um outro livro aqui que eu peguei, esse box aqui do Asimov, um Asimovinho aqui, que ele é bem pequenininho. É do tamanho desse outro aqui, ó, mais ou menos, até menor. Desse de bolsa aqui da companhia. E esse aqui é um box que tem 2 livrinhos, vocês vão ver, tá? O box ele é molinho, mas os livros são em capa dura e ainda vem marcadores magnéticos de cada livro, tá?
Ele é lindinho, esse box. E aí tem duas obras que eu acho muito interessante pra refletir. Uma eu já conheço de nome, porque tem adaptação famosa, que é esse aqui, O Homem Bicentenário, tá? Olha que lindo como é essa edição. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Tá bem caprichada. Olha a diagramação, que maravilha. Então é um livro que você pode, é um box, que você pode pegar um pra ler de início da manhã, que eu gosto de fazer a leitura de manhã, e um antes de dormir, que é o cair da noite, exatamente. Então dá pra fazer esse combo aqui num dia, tá? Ele é bem nesse aspecto, eu acho bem interessante fazer a leitura assim. É um conto, na verdade, né? Então fizeram uma diagramação, um projeto muito legal. Olha, míopes aqui, para pessoas aqui não tenham dificuldade de ler, porque tá muito gostoso aqui realmente. Então aqui, o Homem Bicentenário tem uma reflexão muito interessante aqui. Foi dito aqui neste tribunal que só no ser humano pode ser livre. Para mim, apenas aquele que deseja a liberdade pode ser livre, e eu desejo a liberdade. Então, assim, eu tenho mais vontade de ler O Homem Bicentenário, mas como esse aqui vem junto, assim, eu não sei quão famoso esse conto aqui, talvez seja e eu não saiba, mas eu fiquei interessada em ler, porque se tá junto, tem alguma reflexão parecida de alguma forma. E O Homem Bicentenário eu gosto muito da adaptação do cinema com Robin Williams, é muito famosa aí, que já assisti mais de uma vez, é um livro bem apaixonante, né, em vários sentidos, assim, faz a gente refletir muito sobre vida, sobre morte, sobre liberdade, sobre várias partes, assim, sobre sentimentos, sobre máquinas e vários, assim, assuntos bem pertinentes aí e que vocês vão ver que tem a ver com o tema. E questão de ser livre, felicidade, exatamente, Hermann Hesse. Hermann Hesse é um escritor que eu descobri ano passado, e eu amei ler o livro dele, por exemplo, como A Magia de Cada Começo. E aí meio que vai virar uma tradição, pelo menos ler um livro do Hermann Hesse. Esse livro aqui eu recebi da editora e fiquei muito feliz porque eu vi que tinha lançado o Hermann Hesse, falei, eu quero. E quando eu comecei a ler, tem várias partes aqui que me interessaram. Primeiramente o título. Se é do Hermann Hesse, o título me conquistou. Aí tem aqui atrás falando assim: quem já não se interrogou se é feliz ou se alguma vez o foi? E quem não sentiu dificuldade ao tentar circunscrever o significado da felicidade ao definir o que é para si felicidade? Um questionamento muito interessante e eu achei muito bom para começar o ano, pra gente parar pra ver se a gente fala tanto assim, eu quero ser feliz, mas o que é felicidade? O que é felicidade pra você? Então, eu espero que esse livro seja desse tipo, assim, ou seja muito melhor do que isso. Não que dê uma resposta, mas que a gente pare para refletir mais certos assuntos, certos tópicos, que eu acho muito importante. E eu acredito que seja uma ótima forma para iniciar também o ano. E falando nisso, também para iniciar o ano, nós temos aqui a História da Solidão e dos Solitários, do Georges Menouat. Eu gosto muito desse escritor aqui. Essa edição aqui sai pela editora Unesp. Também vocês vão ver que tem livros de ficção, não ficção, calhamaço, tem de tudo aqui. É por isso que eu pego livros variados assim. Eles acabam se intercalando de alguma forma pelo tema. E isso que me ajuda a manter a leitura sempre constante e a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui temos um livro. Acabou que eu peguei muita coisa de não ficção no caso, né? Então, pegar um Hermann Hesse pra ler no mesmo dia, pegar um trecho aqui, né, porque são ensaios aqui, e pegar o Homem, peguei o livro errado, pegar o Homem Bicentenário, por exemplo, é tranquilo de fazer essa leitura no sentido porque são histórias totalmente diferentes, ainda mais quando você tem uma não ficção com ficção. Então isso ajuda até a aliviar um pouco essa... Até quando você vai pegar um livro como Os Miseráveis, que é um livro muito grande, você pegar esses livros menores, é ótimo, porque você vai sentindo que vai andando com as leituras, tá? Então fica a dica aí pra vocês que têm dificuldade, às vezes, de quando vem livros assim, e realmente diversificar as leituras ajuda bastante a gente pegar, não, peraí, que agora de manhã eu vou pegar esse livro, agora à noite eu gosto de pegar esse, aí pegar algum livro no Kindle pra ajudar e tal, é sempre bom. Então, continuando então nessa história aqui que eu falei, A História da Solidão dos Solitários, é um livro também de não ficção. E aqui tem assim, não tem outra escolha neste mundo a não ser entre a solidão e a vulgaridade. Aí eu vou ler a ideia aqui do livro pra vocês perceberem o quanto isso é muito interessante. A editora Unesp vem trazendo títulos muito bons. E eles não têm não só livros assim de não ficção, coisas do tipo, como eles também têm a coleção Clássicos de Literatura Unesp, tá? Inclusive, eu coloquei Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo,
é um desses livros da coleção. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo que eu falo mais sobre essa coleção pra vocês, tá? A oposição entre convivência e isolamento é intensificada pelo papel das novas tecnologias de comunicação e das redes sociais. Mas esse fenômeno é apenas o ponto de chegada de uma longa história que começa na antiguidade, quando os pensadores já haviam posto a alternativa em seus termos: o homem é um animal social. Mas não deixa de ser amante dos encantos bucólicos do isolamento. Solidão física e psicológica, solidão voluntária e aplicada como pena criminal, refúgio e maldição. Este livro retraça em detalhe a história da dubiedade dessa condição humana. Eu achei muito interessante colocar isso. E olhando o sumário aqui, achei muito mais ainda interessante, porque ele vem desde a antiguidade mesmo, e vem passando pelos séculos, vem 1300, e aí depois vem assim, né? A cada época vem trazendo o que significou a solidão, tá? Por exemplo, aqui, Renascença, os fatores de uma solidão humanista. Aí depois, o homem da sociedade, a solidão de bom tom no século XVII. Aí tem romantismo e realismo, o prestígio da solidão. Então, e aí por fim termina no capítulo 11 com amanhã, 7 bilhões de solitários conectados, a solidão na sociedade da hipercomunicação. Então aquela história de a gente, até mesmo nós leitores, né, vou mostrar aqui pra vocês dentro, nós leitores pegamos um livro ao mesmo tempo para viajar, né, para conhecer novos lugares, para conhecer, para se conectar a personagens, mas nos isolamos, acaba virando, muitas pessoas taxam o leitor como um ser não social, né, e tem essa questão da dubiedade mesmo, então eu acho bem interessante esses apontamentos aqui. E assim, ao mesmo tempo que a gente busca o contato, trocas, a gente também se esquiva de muitas coisas. Então conversar sobre esse tema eu acredito que seja muito, muito interessante mesmo. Eu tô com altas expectativas sobre ler esse livro aqui. E eu adoro pegar esses livros assim para ler assim início de ano, como eu disse pra vocês. E aqui eu falei que eu gosto de livros temáticos, livros também com climáticos. Então aqui pra representar, talvez eu pegue depois outros, que eu sempre gosto de levar um livro pra praia, é Lugar Feliz, da Emily Henry. Ano passado, um livro que eu li dela foi leitura de verão e eu amei. Mas dizem, né, que este é o melhor dela. Esse aqui, inclusive, ganhou o Goodreads de melhor romance em 2023. Aliás, a Emily Henry vem ganhando, né, acho que só um ela não ganhou, que acho que foi leitura de verão, ou foi algum outro título que ela não ganhou, e depois ela ganhou direto. E dizem que essa aqui tem uma escrita muito mais, assim, madura, né? Porque ela tá escrevendo cada vez melhor. E aqui tem a história de um casal que tá pra se separar, mas os amigos não sabem. Eles vão viajar de férias, não querem estragar as férias. Poxa, se eles mantiveram um casamento há tanto tempo, acho que eles conseguem manter ainda um relacionamento de aparência, né? E aí que começa que normalmente a gente tem amigos que se juntam ou inimigos amantes. Aqui nós já temos pessoas, o casal protagonista casado, mas querendo se separar. E acredito que aqui é a busca aqui, talvez, dessa reconexão aqui. Então essa imagem aqui bem legal, lugar feliz, felicidade. Então pegando essa ideia aqui, então acho que é bem gostosinho mesmo de fazer essa leitura aqui à beira-mar, curtindo o verão. Então realmente, e também mantendo a tradição do ano passado de pegar um livro da Emily Henry também, leitura de verão maravilhoso, que eu gostei muito de ter lido e foi assim no momento certo, assim, pra ser lido mesmo. Eu adoro que os livros, assim, eles chegam a gente no momento certo. Eu acho isso maravilhoso, por esse poder mágico que os livros têm. Eu acredito muito nisso. Você acredita também nesse poder mágico? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Então, pessoal, essas são as minhas pretensões literárias para o mês de janeiro. Tô um pouco audaciosa? Tô. Mas é umas férias, levem isso em consideração. Leve também em consideração que tem leituras aqui para serem apenas inicializadas, algumas para serem concluídas. Então, temos um pouquinho aí de tudo. Compartilhe aqui nos comentários as suas metas. Pode ser de um livro, não tem importância, mas um livro sempre é válido. Aquilo que eu falei, um leitor não é definido por métricas. Compartilhe também você a sua lista, tá? Eu gostaria muito de saber. Deixa aí. Então, pessoal, esse é o vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe também aqui nos comentários o que vocês pretendem ler em janeiro. Que seja um livro só, isso não tem importância, porque um leitor, ele não é definido por métricas. Então, se eu peguei aqui vários livros aqui pra mostrar pra vocês, não deixa eu mais leitora do que uma outra pessoa que lê um. Entende? Então, isso é um assunto que eu quero cada vez mais conversar isso com vocês. Eu só tô aqui mostrando opções e deixando esse espaço aqui pra gente fazer várias trocas muito interessantes, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.